E aí, boleiros, tudo bem com vocês? Boa noite. Pra você já é bom dia, né? Porque esse vídeo tá saindo... Ou boa tarde, né? Porque se você já almoçou, esse vídeo vai sair meio-dia pra vocês, mas eu estou gravando no domingo. Acabou de acabar Santos e Cruzeiro. Santos 0, Cruzeiro também 0. Lá diretamente do Mineirão. Então, antes de tudo, já se inscreve no canal, faz tudo o que tem que fazer. Siga nós aqui nas redes. Semana que vem, ou mês que vem, TikTok. Mês que vem. TikTok vai voltar legal. Vamos voltar com os cortes lá no TikTok a partir do mês que vem. Fiquem tranquilos. Vamos falar de Santos, vamos falar de Cruzeiro. Pior jogo disparado do Campeonato Brasileiro. Hoje foi. Isso é fato. Protagonizaram o pior jogo do Santos na temporada. Pode ser que tenha alguns jogos ruins do Santos, teve, né? Porque o Santos, difícil ter jogo bom, né, ultimamente. Mas um jogo... Cara, que falta de qualidade técnica das duas equipes. Muito chutão, se vocês verem. Quem viu o primeiro tempo, inclusive, se assustou, né? Os narradores, em todo momento, o Roger Flores falava que o Cruzeiro tava muito mal, que o Santos tava muito mal, que tava muito péssimo o jogo em si. As duas equipes que tem muito para mostrar, isso é fato. O Cruzeiro, ano passado, chegou na semi da Copa do Brasil. Ali, realmente, alguma coisa que tá acontecendo internamente, que eu não sei explicar, porque segue a mesma base do ano passado, eu não sei explicar o que aconteceu ali. Muita questão de treinador, trocou 3, né? Saiu, não me lembro, Leonardo Jardim, entrou o Tite e já saiu o Tite e vai entrar o Arthur Jorge, se não me engano. Se apresenta quarta-feira, mais ou menos, acho que é isso. Mas o Cruzeiro muito abaixo do esperado. É o pior começo de Campeonato Brasileiro da história do Cruzeiro. Começa muito mal, tá em último, se eu não me engano, agora na tabela. Não sei como tá a tabela agora, não vi. Não parei pra ver ainda. E o Santos que continua na mesmice. Hoje a gente vê até uma mudança, um pouco na mudança. O segundo tempo até dá uma melhorada, inclusive, mas é muito... Quando não tem o Neymar, vou ser bem sincero, vou ter que citar o Neymar, é inevitável não citar o Neymar. Quando não tem o Neymar, o Santos perde um pouco da criação que tinha. E quando não tem essa criação, o Santos é um enterro, é um cemitério de jogadas. É cruzamento, é chutão, é cruzamento, é bola enfiada que erra toda hora, passes errados. Então o Santos ainda tem muito pra melhorar e muito pra mostrar, porque no papel não é ruim, cara, o time. Eu não sei o que acontece, mas no papel não é ruim. O Santos que poderia ter ganhado, mais um erro da arbitragem brasileira. Eu revi o lance, não é porque eu sou santista, não vi impedimento no lance. A primeira linha, inclusive, quando ele traça a primeira linha, eu falo, opa, é gol. Mas aí eu vi. É uma vergonha, cara. O Sami Chaldi, que eu já elogiei aqui antes, tem que ser criticado também, porque fala que ia ter o semiautomático e até agora estamos na 8ª rodada do Brasileirão aí e nada de semiautomático. Enquanto não tiver o semiautomático, vai ter essa vergonha, porque o VAR no Brasil é uma vergonha. O Brasil não tem câmeras decentes, tanta evolução de câmera, tanta evolução de tanta coisa na tecnologia, e não tem uma câmera decente para pegar os lances no campo. E isso pra mim mexe comigo, porque eu não sei explicar o que acontece. Realmente eu não sei explicar o que acontece pra gente não ter uma câmera decente pra ver esse lance. Não ter uma foto com clareza ali, não tem clareza nenhuma. Então, ao mesmo tempo que eu acho que não estava impedido, parece que tá. Mas como que a gente teria clareza? O semiautomático. Uma câmera, talvez com mais qualidade, que pegasse todos o movimento ali do lance. Mas, infelizmente, o Brasil fica atrasado com essas situações. O futebol europeu já resolveu essas coisas, essas questões, né? A Champions League já resolveu essas questões. E o futebol brasileiro não. O futebol brasileiro fica atrasado com isso. O VAR no Brasil ele não funciona realmente. A arbitragem no Brasil é horrível. Enquanto não melhorar essa arbitragem, o Campeonato Brasileiro decai e muito. Mas não tem pra onde a gente correr. Se não melhorar isso, o nosso Campeonato Brasileiro continua sendo apenas um campeonato que muita gente nem considera um campeonato forte, né? Nem considera. Eu considero um dos campeonatos mais fortes do mundo, mas tem gente que não considera. Mas o gol do Santos, que numa jogada bem trabalhada de Tassiano, Schmidt, encontra o Rony demora um pouquinho para cruzar, se ele cruza um pouquinho antes, talvez não teria essa reclamação. E aí o Barreal, que não estava muito bem no jogo, consegue corta errado ainda, eu achei que ele ia perder a bola. Bate no cantinho, que eu acho que foi gol. O Santos vai entrar... entrou em contato com a CBF, né? Já informou isso nas redes sociais. Que, cara, porque isso não pode ficar assim. Seria um gol que mudaria a situação do Santos. O Santos poderia estar a 9 pontos. Hoje o Santos vai a 7.
Mas vou falar um pouquinho do Cuca, cara. Eu não quero tocar no assunto extra-campo. Esse assunto eu comentei lá na minha rede social. Segue lá o Davi Carvalho no meu Instagram. A minha opinião sincera e verdadeira é o que eu concordo com a maioria dessas opiniões que estão citando. Esse cara deveria pagar pelo que ele fez. Isso é fato. Eu não passo pano pra ele. Mas falando dele no Santos agora, no momento que tá, é um começo de um trabalho novo. Esquece que foi em 2020, esquece que foi no passado. Vamos lembrar agora, vamos olhar agora. Hoje ele chega, já muda um pouco o Santos, mas ainda nada. Vamos ver com o tempo como que vai ficar esse time do Santos, né, na próxima rodada, que vai ser contra o Remo, dia 2, se eu não me engano. Dia 2 de abril. Pós, né, essa parada agora, até me esqueci, essa parada aí de amistosos, parada da FIFA. Então, pós-parada da FIFA, a gente vai ver um pouco da mudança de Cuca no Santos. Por enquanto, nada mais do mesmo, né? Nada de diferente. E eu vou falar um pouco do destaque da partida, não quero falar muito do Cuca, desculpa, gente. Querem seguir outros canais para falar do Cuca? Seguem. Aqui eu não vou falar sobre esse assunto, eu não quero falar sobre esse assunto aqui no canal. Vai chegar algum momento que vai ter que falar, mas por enquanto eu não quero falar. Já falei nas minhas redes sociais a minha opinião verdadeira sobre esse cara. O destaque da partida para mim é o Brasão e o Veríssimo, né? O Brasão ganhou o melhor da partida, mas o Veríssimo chega diferente, chega com mais respeito, tem mais segurança, e realmente ele passou uma grande segurança para quem estava vendo o jogo de casa. Então o Santos empata, podia sair com a vitória ali naquele finalzinho, se faz aquele gol. Poderia estar vindo comentar um pouquinho mais feliz. Mas tá bom, gente. 0x0, um empate chato, mas aquele empate que vai ficar na cabeça. Tá bom? É isso e tchau.